que cada um dos autores teve de escrever, de contar aquilo para um grupo de pessoas. Então, assim, espera aí, eu preciso relatar aquelas coisas para alguém. Aí o Marcos, que é conhecido como João Marcos, senta com o Pedrão, com o apóstolo Pedro, e o Pedro começa a relatar e vão conversando. Ambos estiveram com Jesus, acredita-se que o João Marcos era adolescente, tem algumas histórias legais que aparecem no Evangelho. E aí ele escreve, Mateus se converteu. Mateus era um cobrador de impostos, se converte e acompanha Jesus. Lucas não conheceu Jesus cara a cara. Lucas vai aparecer no livro de Atos depois. Ele foi contratado para para estudar, e nós vamos ler, nós vamos ver isso. E ele escreve, ele é um cara assim estudioso, sabe, um CDF, vem cá, não se sabe se ele foi pago ou não. Ninguém conhece para quem ele escreveu Onésimo, mas se alguém perguntar para quem ele escreveu, você vai falar, para mim, não, foi para você, foi para de Onésimo. É que nós pegamos, vocês vão ver que legal. E esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma mesma visão, eles vão relatando fatos, são olhados pelo mesmo prisma, têm coisas comuns, e eles são chamados de evangelhos sinópticos. E aí nós vamos ler em ordem cronológica. Nós vamos misturar os quatro e vamos pegar lá. Se fosse escrever os livros, quando foi escrito? Quem foi escrito primeiro? Marcos. O Evangelho de Marcos, mais ou menos 64 anos depois de Cristo. Fazendo os cálculos aí, 64 menos 33, caiu um zero para cá, 31. Imagine, pessoal, escrever um livro há mais ou menos 30 anos depois que aconteceu. Eu confesso que mulher tem uma memória mais aguçada do que homem, sim ou não? Elas lembram de tudo, quando quer, né? Tá lá, né? Não é? Mas imagina o seguinte, o Marcos, ele se reúne 30 anos depois para escrever e começa a relatar. O Mateus, né, 70 anos depois, um pouco depois. Isso é história, tá, pessoal? E aí, imagine, o Lucas, então, 80 anos. Ele entra depois na história lá. Isso é aproximadamente, tá? E por último, o João escreve lá, aproximadamente 95 anos, 60 anos depois, lá, velhinho, coitado, né? E escreve. Essa é a data que foram escritos os livros. O que nós faremos então? Nós vamos estudar juntos, né? Não dá para você ver aí, mas tem uma certa ordem bonitinha. Aqui, por exemplo, é a ordem do Novo Testamento. Por exemplo, o livro do Tiago, acredito que foi escrito 15 anos depois da morte de Cristo, na dispersão. Quando você começa a ler o livro de Tiago, está assim, Tiago, irmão do Senhor, aos dispersos. Logo no início do livro de Tiago, quer dizer, quando começou a perseguição, cada um para um lado, e começou as cartas a se comunicar, nesse sentido, tá bom? E é legal que nós vamos estudar. Nós não vamos estudar nessa ordem que está aqui, porque nós vamos estudar a primeira vida de Jesus, mas depois nós vamos estudar. Aí talvez algumas mensagens tenham mais sentido para você. Combinado isso? Então prometo que você vai receber tudo isso aqui. E aí, olha só, aí, o Evangelho de Marcos está aqui, Mas antes de Marcos, acredita que já tinha sido escrito o livro de Tiago, 1º e 2º Tessalonicenses, Coríntios, Romanos, só para você entender. É bonito isso aí, tá? Tudo isso está disponível, tudo isso no piscar de olho, você podia pesquisar na internet. Estou com preguiça de escrever. É só falar agora com o Google te dá tudo, não é isso? Então assim, a gente não tem desculpa, legal? Não quer, não tá, não posso dar para vir para a igreja, a mulher dirige. Está fácil agora, está acabando as desculpas, não é não? A mulher pegou no carro e já era agora. Bom, enfim, nós vamos tentar estudar, nós vamos estudar em nome de Jesus, a vida de Jesus de uma maneira séria, para você ter, para o Espírito Santo falar ao seu coração, para você ter, está errado. O Espírito Santo de Deus. Então, lembre-se, tá? Os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinópticos porque eles têm relatos sobre o mesmo ponto de vista. O João é ímpar. Vocês vão entender por quê. O João ele começa a falar de Jesus depois do batismo, não está interessado no passado, e já começa depois do batismo e vai embora. Mas coisas que só nele tem.
coisas que só ele sentiu de escrever, tá bom? Mas aí ele escreve também mais 3 cartas e Apocalipse. Bom, podemos começar? Olha só, vou pedir para você nem... Rodrigão, fica à vontade aqui, tá bom? Aqui ou lá, depois a gente conversa. Então, escrito assim, ó, olha que lindo, é fantástico. O Lucas começa assim, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da... O Lucas então está dizendo o seguinte, olha, alguns já pegaram, já fizeram um relato e tentaram nos mostrar, eles foram testemunhas, eles viram, olha, muitos já... E quando eu estava lendo, né, não teve jeito. 2 palavras me chamaram a atenção ali, que ele fala assim, olha, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre, ó, o que eu vou contar é verdade, aconteceu, e alguns até já estão escrevendo, já relataram, porque eles viveram juntos, eles viveram lá, eles testemunharam. Eu sou coadjuvante, eu fui lá, pesquisei para lá e para cá, mas olha, tem gente que foi lá, dedicou, viveu e escreveu. E eu estava pensando o seguinte, né, nós vamos precisar, para que essa palavra tenha eficácia no meio, no seu coração, nós vamos precisar nos dedicar e poder contar para as pessoas, é como se o livro continuasse com a minha vida e com a sua vida. Eles vão contar o que eles lembram que Jesus fez na vida deles, eles viram Jesus transformando, eles viram Jesus, eles ouviram Jesus, e o Espírito Santo falou o seguinte, olha, dá para você contar para as pessoas o que eu tenho feito na sua vida. E na hora eu falei, puxa vida, e assim, eu tenho que ser uma testemunha de Jesus, eu tenho que contar, a minha vida tem que ser um livro, olha, Jesus mudou o meu viver, como diz a canção. E não tinha como esses homens não escreverem, porque assim, o mundo estava indo para uma tal maneira, que nós precisamos contar que é verdade, senão as novas gerações vão acreditar que nem vão se lembrar. Então, Mateus, Marcos entra na história, no livro de Atos, depois ele passa a ser também, mas é fantástico. Então, nós precisamos nos dedicar a estudar a palavra. Faça um esforço. Acordou de manhã? Ouça o louvor, ouça uma mensagem. Está indo para o trabalho? Está indo para a escola? Ouça um louvor ou uma mensagem. Você, quando chegar lá, tudo bem? Então, olha só, muitos já, então eu não sou o primeiro. E outra coisa, eu não acreditei em tudo, não. Eu fui investigar. Por quê? Para quando eu ouvir algumas coisas que ofendem o plano da salvação, que ofendem Jesus Cristo, eu não vou ficar discutindo, só que eu não vou aceitar. Ó, vem cá, acho que você leu em lugar errado. O que ele está dizendo é isto, isto, isso. E esse é o nosso desafio. Ler os 4 evangelhos, o que significa isso? Aí nós vamos lá, olha, o historiador pensa assim, outro pensa assim, outro pensa assim, e Jesus fala isso. Tudo está ouvindo. Tudo bem? E ele fala assim, ó, desde o começo, eu investiguei desde o começo e eu decidi escrever um relato ordenado, ó, excelentíssimo Teófilo, que Deus tem, eu nem sabia quem é esse cara, não tem história, pesquisaram. É como assim, quando você faz, por exemplo, uma pós, você tem que fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso, aí você escolhe um tema, aí você vai pesquisar, né? E aí você pesquisa lá e não tem nem que defender muito, você está lá, quando você quer fazer um mestrado, você escolhe um outro tema, aí você se aprofunda, e quando você quer um doutorado, você escolhe outro tema, você vai pesquisar o assunto. O doutor Lucas, que já era médico, segundo a história, ele decidiu, eu vou escrever sobre esse homem,
porque ele pensou assim, é impossível um ser humano não conhecer a história desse homem que mudou a história em antes dele e depois dele. Então é fantástico você entender o seguinte, você, o Jairzão que está chegando aí, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos ler sobre a vida de... E através da Bíblia. Você está proibido de ficar lendo um livro paralelo. Não, mas tem uma revistinha ali que vai falar o seguinte, olha, a vida de Jesus em 20 passos. Está proibido. Enquanto você não lê os 4 evangelhos. Está proibido. Você precisa estudar a vida de Jesus direto da Bíblia. Porque foram os 4 livros que Deus permitiu que fosse escrito contando a vida de Jesus. Porque você começa a pesquisar, tem mais de 50 evangelhos. Sabiam disso? Muitos considerados apócrifos, quer dizer, olha, meia mussarela. Então, para você que está chegando, nós vamos estudar a vida de Jesus em harmonia dos evangelhos. Preparamos um material que foi retirado da Bíblia de estudo pentecostal, correto? Está lá, preparadinho, peguei lá e nós montamos para você. Você pode receber, que mais ou menos ali. Então, nós vamos ler aquilo e mais que Deus mostrar, tá bom? Então, nós temos o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 1 e 2, e ele fala assim, ó, eu mesmo decidi, eu mesmo investiguei, você precisa investigar, e cuidadosamente, é obrigação sua, é obrigação minha como cristão, estudar a vida de Jesus e investigar. E desde o começo, e você tem que decidir, relatar para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida. E esse Teófilo aí foi alguém que encomendou a pesquisa para ele. Olha só, e para quê? Para que tenha a certeza das coisas que se foram. Você precisa investigar a Bíblia. O autor, é claro que tem mais de 40 autores a Bíblia. Só que o autor que inspirou, o Espírito Santo, ele vai te revelando coisas quando você estiver lendo. Ali você fala, tá vendo isso aqui? É isso aqui. Para você, é muito lindo esse dom que Deus usa quando você está lendo. Respira, ou escuta um louvor, e vai ler a Bíblia só você. Como dom de revelação, Deus se manifesta na sua vida. Parece que entra a história na sua mente, guardada as devidas proporções, como se fosse um desenho animado, sabe? Assim, que você fala, você começa a ler, parece que vem as coisas na sua cabeça. Calma, vocês vão ver se é lindo demais. Mas olha, você precisa investigar as coisas que você está aprendendo, porque você precisa ensinar. Tudo bem? Enquanto você acha que não está ensinando, a vida está te ensinando. E cada dia é uma lição, vocês vão ver. E não é verdade isso? Se fosse uma prova amanhã, né? Você fala, olha para trás, bom, deixa eu ver, tiraria 5, 6, estou de recuperação nessa, nós estamos aprendendo junto. Eu tenho certeza que a Bíblia vai nos ensinar. Então, estudar a vida de Jesus é isso, tá? E o Lucas, ele investigou, e falou o seguinte, olha, eu pesquisei várias coisas, eu vou compartilhar com vocês. Aí o Mateus falou, eu vivi cada coisa e estou compartilhando com vocês. Aí o Marcos e o Pedro falaram, nós vivemos algumas coisas, vou compartilhar com vocês. Aí veio o João e fala, eu estudei várias coisas e quero compartilhar essas com vocês. Por quê? Porque nós estivemos ali cara a cara com Jesus Cristo e ele mudou a minha vida. E eu espero que ele continue mudando a sua. Porque o dia que você achar que não tem nada para mudar, Senhor, vamos embora, vamos para o céu. Amém? Bom, e outra coisa, presta atenção agora. Aí começa. Por que eu peguei o Lucas para a gente estudar? Porque o Lucas, eu ia falar que ele não era cristão na época, mas ele era um cara frio. Imagina o seguinte, Flávio, você é pago para fazer uma pesquisa e eu não quero a sua opinião. Só para vocês entenderem o conceito. Eu perguntei para meus alunos na aula de finanças o seguinte, qual o conceito que você tem de imposto? Imposto. E aí, quando ele ia falar, o que eu disse? Ele ia falar assim, eu acho que imposto, eu não quero a sua opinião. E aí, o outro ia falar, os melhores alunos, ia falar, eu acho que, eu não quero a sua opinião. Eu não quero a sua opinião. Professor! Aí, no 6º aluno, quando eu perguntei,
que é imposto? Ele fala, eu não quero a sua opinião. É o conceito. É em... Alguém já discutiu sobre a parcela do imposto de renda? Não é a porcentagem, não vem lá no seu salário? Ninguém me perguntou se pode ou não. Não é imposto? Então eu quero que você entenda o seguinte, quando o Lucas foi contratado, olha que loucura, contratado para fazer essa pesquisa, e hoje, por exemplo, você que quer fazer pesquisa, tem algumas ferramentas na internet já, uma inteligência artificial, que você dá algumas palavras, ela te ajuda. E eu tenho dificuldade, às vezes, de fazer pesquisa, pô, você pode me ajudar nesse sentido. Eu te ajudo em cálculo, te ajudo em pesquisa, nesse sentido. E aí, é mais ou menos assim, Lucas, eu não quero a sua opinião. O Teófilo falou para ele. Ninguém sabe quem é o Teófilo, tá? Só para você entender. E aí, o Lucas, por favor, eu quero que você faça uma pesquisa sobre este homem, Jesus Cristo, que chegou até mim, que ele nasceu, está fazendo um monte de coisa, fez um monte de coisa, morreu, ressuscitou, que negócio é esse? E ele foi contratado. E ele está ali, ele faz a pesquisa e está agora prestando conta da pesquisa. E no meio do caminho ele se converte. Quem já assistiu um filme, que é A Vida de Jesus, que é um ator, não tem como aquele cara não se converter, meu. Porque ele fez tão bem o papel, eu falei, mas esse cara não tem como. Não é? Eu tenho esse filme, até salvei, assim, porque não tem como. Assim, tem uns caras que, por exemplo, aquele cara que fez os 10 mandamentos, Moisés, Sherson, alguma coisa lá, tá vendo? Não tem como aquele cara ter se convertido. Ou ele representou muito, ou nós representamos muito bem, ou nós somos atores, nós temos que ser contratados, ou nós somos convertidos. Fala. Tá vendo? Tem como, porque entra ali, né? É fantástico, Rodrigo, meu. E aí, o que eu estou falando para você? O Lucas, é legal você estudar, que ele não puxa a sardinha, sabe? Você é mais pentecostal ou você é mais... Não, ele, aconteceu isso aqui. E é o que ele está falando. Aconteceu isso, eu escrevi. Agora, deixa Deus falar o seu coração. Então, você precisa investigar o que está sendo ensinado nas igrejas. Vocês entenderam que você não pode acreditar em tudo que acontece aqui em cima? Quando eu falo aqui em cima, é altar das igrejas, tá bom? Porque aqui nós vamos estudar direto a Bíblia, amém? E aí ele fala assim no versículo 4, e aí eu quero falar para você. Ele começa assim, no tempo de... Peraí, o que está na cabeça do Lucas? Como assim? Olha só, ele fala assim, Teófilo, no tempo de Herodes, quer dizer, ele está localizando a vida de Jesus na história. O que estava acontecendo naquele ano? Que ano que era? Quem era o rei? Porque era rei, era lá em cima. Nós nem existimos. O homem nem pensava em nadar por esse lado, por outras águas. Era aquele bloco lá em cima só. Nós não existimos. Não existia os Estados Unidos, a América não existia. Só existia aquele mundo lá em cima. Nós ainda não fomos revelados para Deus ainda não havia revelado essa parte do mundo para os homens. Olha só, no tempo de Herodes, rei havia um sacerdote chamado... Está ali a esposa dele lá, que é, como é que chama lá? Isabel. Isso chega na mão de quem? Lá do Teófilo. E aí eu fui pensar o seguinte, olha, se você fosse localizar um acontecimento seu hoje na história, com um presidente de um país, de um outro país, com algo que está acontecendo, hoje você tem várias variáveis, né? No tempo, é mais fácil falar 2023, lá no ano 2023. Mas ali, o que estava acontecendo? Deixa eu mostrar para vocês, porque eu quero te falar que Deus é o Senhor da história. No livro do profeta Daniel, o rei lá, Nabucodonosor, ele teve um sonho, no capítulo 2. Lembra da estátua? Se você não lembra, tudo bem, está lá, capítulo 2, Daniel, ele tem um sonho, e ninguém podia revelar o sonho. Aí ele chama Daniel. E quando ele chama Daniel, Daniel revela o sonho, você conhece isso?
E a imagem ali diz o seguinte, que a cabeça de ouro da imagem representava o Império Babilônico. Era o que estava comandando na época. Mas como Deus é o Senhor da história, aí você tem que tomar muito cuidado. Eu gostaria que você escrevesse na sua Bíblia isso para derrubar qualquer tese depois. Não existe Jesus Salvador sem antes haver o Jesus Senhor. Não existe só o Jesus Salvador. Uma vez salvo, sempre salvo. Risca essa ideia do seu coração. E se alguém falar isso para você, é anátema. Diante da Bíblia, quando alguém começa a falar algumas coisas que não estão na Bíblia, segundo dedução, está em pecado e quer levar você para o inferno com ele. Em nome de Jesus, não existe salvação sem servir. Não existe o Senhor, Jesus Salvador, só o Salvador, sem Ele ser o seu Senhor. Sai dessa. Não existe uma vez salvo, sempre salvo. E aí vamos estudar. Vamos estudar, vou te mostrar. Nos evangelhos. Hoje nós cantamos uma música agora há pouco ali, não tem como. Você está cantando a música, você lembra do texto. João capítulo 6, Jesus reúne, só para você entender. Jesus reúne os discípulos e fala, olha, lembra quando desceu o pão do céu? Durante o Antigo Testamento? Ah, não lembro. Então, aí depois você vai fazer um paralelo, você vai estudar outra sala do Antigo Testamento. Por quê? É importante você entender que Deus faz as coisas para mexer com o seu coração, para dar direcionamento para a sua vida, para a minha vida. Ele fala assim, olha, lembra que os seus antepassados comiam maná que descia todo dia, que Deus alimentava todo dia? Ele fala, eu sou o pão que desceu do céu. E ele começa um discurso com 70 pessoas que tinham lá, os discípulos, e ele fala, aquele que não beber, que não comer da minha carne, e não beber do meu sangue, não serve para ser meu discípulo, não serve. E naquele momento, a Bíblia diz em João 6, que muitos, olha, eu acho que é difícil seguir esse homem, vamos embora. E aí, ficaram 12. Ele olha para os 12 e fala assim, não, ele falou, ei, vocês não querem ir embora também? É que a Bíblia não dá esse tom. Ele fala assim, vocês não querem ir embora também não? Dá uma bronca nos caras. Aí o Pedro fala, Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus é o Senhor da história. João vai falar que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele fala com convicção, por isso que nós temos que estudar. Esses homens andaram com Jesus, eles têm muito que nos aprender, ou que nos ensinar. E aí, lá no livro de Daniel, quando Nabucodonosor tem um sonho, Jesus ali, Deus vai falar assim, Daniel, olha, eu vou revelar isso para você, porque você tem sido um filho maravilhoso. Meu amado, quando você se propuser a buscar a Deus, Senhor, eu não consigo, não sei o que fazer. Aí, é isso que Deus está querendo ouvir de você. Eu não sei o que fazer, eu não consigo. Ótimo, pronto, é aí. É quando você se sente fraco que você fica forte, porque você vai deixar eu agir na sua vida. Quem sentiu isso na carne foi o apóstolo Paulo. Eu estou falando isso para você, para a gente ler que Deus, olha, Ele sabia de tudo que vai acontecer, porque Ele é onisciente. Mas você tem a oportunidade de escolher, olha, eu dou um tiro no pé falando isso, se você quer ir para o céu ou não. Ele vai permitir que você tropece, Ele vai permitir que você erre, Ele vai permitir que você acerte, para que você entenda que nesse relacionamento vertical com Ele, Ele vai falar assim, posso agora conduzir a sua vida? Chega de bater cabeça, estou tentando te mostrar que é mais fácil comigo. Quando você aceitar isso, tá legal, Senhor. Aí você fala, poxa, agora sim, vamos embora. E quando você menos espera,
Ele dá um banho em você, com sangue do Filho dele, Jesus Cristo, Deus. E daqui a 1 mês, 2 meses, você fala, pô, eu fiz isso? Eu não acredito. Eu fazia aquilo? Eu não acredito. E as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, nossa, se mudou. É esse aí. É essa pessoa que eu quero. É essa pessoa. Acredite em mim, amado. Sabe por quê? Porque Deus é o Senhor da história. Ele consegue ver você lá na frente, quando você muda, para onde você vai, para onde você não vai. Porque lá quando Daniel sonhou, quando o Nabucodonosor sonhou, ele revelou, olha, a cabeça de ouro é o Império Babilônico, que está comandando agora. Que tem as suas estratégias, que nós conhecemos. Mas, no próprio livro lá de Daniel, lá no capítulo 6, esse sonho começa a acontecer. Quando o filho do rei começa lá a dar um banquete lá, e aparece uma mãozinha na parede, lembra? Mene, tekel, farsim. Aí, quer falar em línguas? Mene, tekel, farsim. Eu estou fora, não quero falar isso não. Por quê? Você vai ler lá, está assim, mene, contados foram os seus dias e você foi achado em falta. Porque Deus é assim. Quando Ele manda uma palavra ininteligível, através de uma profecia, através de uma mensagem, Ele manda alguém para revelar. Isso é bíblico. Senão não tem sentido Deus se manifestar através de um dom de línguas de uma maneira infrutífera. Há uma confusão em línguas e falar e receber a mensagem, a profecia, uma mensagem de Deus. E também nós temos que aprender. Se está na Bíblia, nós temos que aprender, certo? Mas acredite, você não depende de falar em línguas para ser um bom cristão. Vai por mim. Para ser um bom cristão, você tem que aceitar que Jesus é o Senhor da sua vida. E Ele quer o melhor para você. E Ele pode te usar com dons espirituais a hora que Ele quiser, ou melhor, a hora que Ele necessitar, já que você se dispôs a servir ao reino de Deus. É assim que funciona. Via de regra, você é inteligente e a palavra está aqui para te dirigir, para direcionar. Deus coloca a pessoa ao seu redor, ao seu lado, para caminhar com você, para te auxiliar. Amém? E eu tenho que voltar aqui, porque a Jana já me olhou ali ao tempo. Aí, o peito que era de prata representava o império que ia destruir a Babilônia. Que acontece naquele dia lá. Aí os medos persas são 2 povos que se unem e derrubam a Babilônia. E depois de um certo tempo, a história está contando que a Grécia se fortalece e a Grécia domina. E depois de um tempo, o pezinho aqui, ó, pé de ferro, era um outro império. Deus conhece a história. Deus já sabe o seu destino, o meu destino. E o nosso destino é estar ajoelhado aos pés de Jesus. E quando nós deixarmos esse corpo físico, nós vamos ter uma vida eterna, ou na presença de Deus, ou no lago, que lade com fogo, enxofre, onde vai o diabo, os demônios, vai tudo para lá, e aquelas pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador. E aquelas pessoas que Deus conhece o coração, ninguém sabe quem vai, nem adianta perder tempo de descobrir. Não dá para você ver aqui, desculpa, meus amados, mas olha, então, o Lucas falou assim, ó, no tempo do rei Herodes, rei da Judéia. Estou tentando mostrar para você que a história que você aprende na escola está aqui. Você estuda os grandes impérios, egípcio, Babilônia, está tudo aqui. Você aprende isso na história antiga, história do Brasil. E aí, cheguei aqui, ó. Quando o Herodes ele está aqui, ó, perto do nascimento de Cristo. Ele passa a ser rei da Judéia. E aí, o primeiro aprendizado que vocês vão ter nessa noite. Quem foi Herodes? Meu amado, você está sentado, né? Está sentado? Herodes não era romano. Herodes era judeu. Ele é da descendência de Esaú. Tem um livro na Bíblia que eu ouvi uma mensagem essa semana, que é um dos melhores, os livros mais cultos da Bíblia, chama-se Obadias. Depois lê na sua casa, olha que lindo, é um capítulo só. Assim como Judas, é um capítulo só, Obadias. É o menor, inclusive. E esse livro, Obadias, Deus está revelando para os descendentes de Esaú, que são os edomitas, de pele vermelha,
que eles ficavam assim. Quando Israel era atacado, eles ajudavam os inimigos, na verdade, a destruir os irmãos. Porque o Edom é o descendente de Esaú. E o Israel, o descendente de Jacó. Então eram irmãos. Só que ele não tinha como assumir o reinado da família, porque ele é o irmão. E Deus colocou Israel, o irmão dele, a descendência dele, para ter lá reino, ser rei. E o que ele faz então? Ele fica esperto. Surgiu lá naquela briga dos dois irmãos lá, com a venda do prato de lentilha, surgiu essa inimizade. E a história cobra isso depois. Porque quando Roma começa a conquistar tudo, o que eles fazem? Eu sei o caminho para invadir, eu sei, é por aqui. Então ele é um cara político, bem centrado, estudado. Ele faz amizade com Roma. E ele é muito esperto, vou te mostrar. E ele, além de ser esperto, ele era terrível. Ele tinha medo de perder o poder. E tem uma grande lição que eu quero mostrar para vocês, então, só para vocês saberem, tá? Então ele nasceu em 74 a.C., quer dizer, quando Cristo então assume lá, ele já tinha uma idade legal, experiente, né? E aí acontece, olha só, ele é descendente de edomitas e não tinha como assumir, e aí ele faz essa aliança aí. Acompanha aqui comigo. Então, Roma, que estava lá para cima lá e vem conquistando tudo, começou a colocar assim reis nesses países. E ele já conhecia tudo, né? Fica aí, seu traíra do seu povo. Você vai ser rei. E ele tinha autoridade, autonomia. E ele, espertamente, ele era um político, a Bíblia diz, a história diz que ele era um político perverso, opressor, cobrava imposto lá para cima. E outra coisa, ele era esperto estrategicamente. O que ele faz então? Primeiro, olha que legal. Ele constrói um palácio, tá? Eu moro aqui nesse palácio, e vocês moram aí, hein? Só para vocês lembrarem que eu sou o rei. Outra coisa, para puxar o saco da religião dos irmãos, dos judeus, ele restaura o templo. Deixa o templo bonito, restaurou o templo, tanto que agora é conhecido como Templo de Herodes. Lembra? Era o Templo de Salomão, que foi restaurado lá por Zorobabel, que é restaurado agora por Herodes. Isso com Roma, você é um dos nossos, eu sei que você quer, que você precisa, e ele é esse elo entre Israel e Roma, e ele é rei. E aí, olha o que ele faz, com medo de perder o poder, a Bíblia diz que ele constrói uma das torres no palácio ali na Judéia, que é chamada Torre de Antônia, com uma fortaleza. Vai que eu me escondo aqui. Tudo isso pensando em perder o poder. Por quê? Porque ele era mau. Olha o que ele fazia. Quer ver outra coisa? Ele construiu uma fortaleza de massadas. Essa aqui é só uma foto, num lugar bem alto. Essa fortaleza ela é utilizada depois para salvar algumas vidas dos judeus, quando o rei Tito invade lá e destrói o templo no ano 71. Isso é história, viu? Não está nem na Bíblia. Aí outra coisa, para puxar o saco lá do imperador César, ele constrói uma cidade ali marítima, Cesareia Marítima, bonita, tal. Tudo isso, político. César, tem uma cidade com seu nome, que linda. Judeus, o templo lá, fica à vontade, tá bom? E aí, para deixar o povo feliz, ele constrói um teatro público. É isso. E o povo está trabalhando, pagando os impostos, porque para construir tudo isso tinha que ter dinheiro, né? Quem tinha que pagar? O povo. E aí começa o lado pessoal dele. Você acha que foi difícil para ele mandar matar as criancinhas com menos de 2 anos? Ele tinha medo de perder o poder. Ele manda matar a esposa. Você viu por quê, Jana? Aí ele manda matar alguns filhos com medo de perder poder. Casa com uma outra esposa de sangue lá de judia lá para fazer as pazes, para o povo de judeu olhar para ele com bons olhos. Opa, é um dos nossos, tá vendo? Mais ou menos assim. Tudo política. E outra coisa, sabe o que ele faz também? Ele coloca os filhos dele
Eu vou essa parte aqui. Ele coloca filhos. É como se ele dividisse Israel em 4 pedaços e colocasse os filhos para governar nos estados principais, com medo de alguém derrubá-lo. Isso vai ser lido depois. Como assim, Cícero? Porque senão você não entende o que o João Batista está falando. Você tem que conhecer o que está acontecendo ali, porque o João Batista, quando começa a pregar, e nós vamos ver isso, o João Batista fala, olha, quer ver o que ele vai falar? Aqui, ó, lá, vou abrir um parênteses, tá? Vou voltar para o Lucas 1. Mas lá em Lucas capítulo 3, quando o João Batista fala para você aplainar a terra, é porque o Herodes, o que ele fazia? Bom, quando vier alguém importante lá para visitar esse país aqui, Israel, eu tenho que mostrar, eu tenho que encurtar o caminho, eu tenho que tirar a montanha, eu tenho que aplainar. Aí o João Batista vai dar, ele começa a falar. Quando chegar lá eu repito isso aqui, tá? Só para você entender, ó. No 15º ano do reinado de Tibério César, que estava lá em Roma, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, tá vendo? Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Tetraconites, Elisanes e tetrarca de Abilene, Anás e Caifás, o sumo, algo parecido com hoje. Nesse sentido. Por isso, meu amado, que eu fico muito assim, por exemplo, para você entender o que estava acontecendo aqui. Deus te colocou numa posição, e em Apocalipse vai dizer, para o João, Deus fala assim, olha, Deus se deixou revelar para o João, e fala assim, ó, João viu Jesus passeando no meio dos 7 castiçais, com 7 estrelas na mão. E sem bobear, no final do livro, Jesus fala, ó, tá vendo aqueles 7 castiçais? São as igrejas. Tá vendo aquelas estrelas? São os líderes. Eu sei tudo o que está acontecendo nas igrejas. Fica tranquilo. Pode deixar. Pode deixar. Tem uma bonequinha que a minha esposa ganhou agora que está assim, ela fala, pode deixar. Vocês estão entendendo essa palavra? Então, assim, meu amado, olha, no tempo de rei da Judéia, esse é o Herodes, que era judeu, não era romano, que teve um livro, Obadias, escrito para eles, olha, Deus vai tratar com vocês um dia, porque vocês estão fazendo isto. Está lá, muito lindo. E ele está lá, puxando o saco de todo mundo, ameaçou o poder, manda matar. Acredita-se que ele mandou matar todo o sacerdote que tinha no início, lá quando ele assumiu o templo, porque cogitou-se alguma coisa que ia de encontro ao que ele estava pensando. Então, mata todos, põe novos. Ó, fica na sua aí, não envolve política e religião não, fica aí. Eu sou a lei, mais ou menos assim. E o povo tocava. Mas eu quero que você entenda o seguinte, que ao meio do caos da vida social, ao meio do caos dessa caça de demônio que está lá, vai subir espiritual aí, tem vida espiritual aqui, e Deus está com a gente. Por quê? Só para a gente fechar aqui, ó, porque a minha Bíblia diz o seguinte, que no tempo de Herodes, que nós já falamos que tempo que era, o que ele preparou, o que tinha? Havia E sabe quem é sacerdote aqui? Vou pedir, quando fazer a pergunta, para você levantar a sua mão direita. Quem é sacerdote aqui? Pode levantar, porque você é sacerdote, você é um reino. Olha que loucura, você é sacerdote de Jesus Cristo, e ele decidiu morar dentro de você. Então você é o próprio reino. Que loucura! E você é templo. Como é que a gente vai entender isso? Estudando a Bíblia, estudando a vida dele. Tem sacerdote aqui, tem pessoas fiéis a Deus, e eu quero falar uma coisa para você que é casado hoje, Deus está olhando para a sua família, e quer restaurar a sua família, a minha família. Todo dia nós somos atacados por novidades, e a gente olha para o nosso cônjuge, você não tem a resposta? Eu não, e você também não, e agora? Vamos brigar!
Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Quando na verdade você fala, Senhor, lembra no casamento, onde nós nos amávamos, e por livre e espontânea pressão, com o pai dela, com a faca na minha barriga, cuida bem da minha filha, seu caba. Falou isso para mim. Então, assim, por livre, na verdade, você falou assim, aceita. Você falou, aceito. Você falou, aceito. Amá-la. Foi ou não foi? Aí Deus decidiu preparar vocês melhor. Deus decidiu preparar vocês para servir melhor. E a vida começou a trazer situações que nós esquecemos que não éramos mais solteiros. Que nós tínhamos que falar alguns nãos para a nossa vida de solteiro. Por quê? Porque nós decidimos amá-la. Decidimos amá-lo. E nós temos que agora, quer saber? Vamos caminhar juntos? Eu deixo de fazer isso, você deixa de fazer aquilo. Eu vou fazer aquilo porque você gosta. Mais do que eu, mas eu quero ver você feliz. E a vida começou a fazer isso. E quando você menos espera, são 10 anos, 15 anos. Mas você precisa entender que vocês precisam caminhar juntos. O que é bom para os dois, não para um. E Jesus está ali, observando. E olha o que Ele vai fazer na sua vida a partir de hoje, para você parar e pensar. Quando você começa a servir, quando você pertence a uma vida, quando você pertence a uma igreja, quando você pertence ao corpo de Cristo, não tem mais como ser igual. E eu vou pegar como exemplo a vida de Isabel. Sem ser teatro, vamos aqui para a vida aqui, certo isso? Porque é realidade. E olha só, ambos eram descendentes de Arão, ambos queriam buscar a Deus, ambos amam a Deus, ambos querem fazer a coisa certa. E aí Deus fala assim, para encerrar, ambos, olha só, ambos. Quem já não cometeu esse erro de português na escola? Ambos os dois. Aí a professora, Cícero, ambos os dois não precisa. É um pleonasmo. Hã? Tá, só tira os dois. Ambos. Quem? Ambos. Quem? Ambos. Quem? Deus não olha só para um. Porque aquele dia você disse sim para ela. Você disse sim para ele. Agora é ambos. E ambos vão passar, e eu vou falar isso para você, porque eu faço 26 anos de casamento agora. E ambos vão passar por situações, ora juntos, para decidir juntos, mas na ausência de um do outro, é que você vai provar a fidelidade. É fora da igreja que você mostra que é fiel a Jesus Cristo, aos ensinamentos dele. Que ele é o Senhor da sua vida. E olha que lindo. Ambos eram quem? A Isabel ou Zacarias? Eu não posso mais olhar para o Jair sem pensar na Ana Paula. Eu não consigo olhar para a Ana Paula sem pensar para o Jair. Eu não consigo mais olhar para a Maricela, que está pilotando agora. Agora acabou a disputa. Acabou a desculpa aqui, Zé. O cara está com o joelho, pode entrar no carro que eu levo. Agora já era. Não dá mais para olhar para a Tânia e lembrar quem comeu o Marcos. Não dá mais. Porque a história, o que precisa agora é, peraí, o que eu tenho que melhorar, China, para que as pessoas falem, ó, ambos. Porque Deus está mostrando para cada um o que tem que mudar, através de várias pessoas. Aí você fala assim, quer saber? Vou dar a dica assim, de 26 anos. Muda. Cede, sabe por quê? O segundo templo, que foi construído por Herodes, a glória dele foi maior do primeiro templo. Porque o segundo templo, Jesus Cristo pessoalmente entrou ali. Quando você decidir o que é preciso para ser ambos, Jesus vem. Ufa, demorou, hein? Agora eu falo o seguinte, agora olha para frente. Porque agora não é mais o tempo de Herodes. Agora é o tempo do casal. Não é mais o tempo do Cícero, não é mais o tempo da Janaína, agora é o tempo de ambos. E eu vou fazer maravilha na vida de vocês, porque a Bíblia diz que
eram justos. E aos olhos de quem? Do mundo? Não deu certo. Você quer ficar agradando os amigos. Não deu certo. Porque Deus falou assim, ei, agora é comigo, hein? Está na hora de você pensar mais em mim agora. Eu quero que você me agrade, porque olha o que eu vou fazer na sua vida. Eu vou mover o mundo. Vocês obedecem de modo irrepreensível a todos os mandamentos. Coloque isso no coração. Às vezes é difícil, né? Por exemplo, normalmente a gente tem o hábito de orar. Não sei que eu estou muito cansado, eu desmaio, sei lá, mas assim, mas a gente pega a hora, Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo meu filho, obrigado pelo emprego. Obrigado, eu tenho que falar, agradece. Agradece. Obrigado. E obrigado. Em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque vocês foram escolhidos por Deus. Eu queria trazer essa mensagem para você. 6 versículos da Bíblia. Para você entender a vida de Jesus. Nós vamos passear na história. Você vai entender por que ele falou aquilo, por que ele fez aquilo, em nome de Jesus. Para quando alguém começar a falar aqui do altar, a pessoa acha que sabe tudo, porque foi para uma teológica. Bobeira. Eu te passo todos os textos que eu estou assistindo, que eu tenho na faculdade agora, passo assim, a vida tem me ensinado muito mais. Só que, por exemplo, você aprende esses detalhes, porque eu tenho certeza que todo mundo acreditava que o Herodes era romano. E não era. Era o primo, ou melhor, era irmão. É como se fosse o Jacó e o Esaú, brigando. Amados, obrigado pela tua presença. Espero que Deus fale ao teu coração hoje à noite, através da palavra. Não falte a próxima semana. Tem aula sim. Se eu não vou ficar em casa porque é carnaval. Eu vou falar para você a origem dessa festa semana que vem. Mas, se você ficar em casa, o nosso irmão Fábio disse que vai gravar, vai ser ao vivo a aula. Eu vou pegar você. Eu vou ser bem de carro, a aula vai até lá, EBD. Certo? Não tem desculpa. Sabe por quê? Final do ano. Eu não sei se serão 6 meses. Vai depender da turma, beleza? Mas sem pressa. Nós vamos comer essa palavra juntos aqui. Amém? Obrigado pela presença. Deus abençoe vocês. Até a próxima semana. Tchau.